rodoviária e o Hotel Express Terminal Tour. Muito bem, nós vamos começar com o Lula. Lula que deu mais uma declaração atrapalhada envolvendo o preço dos alimentos. O assunto que a gente tem batido muito aqui no Bandeirantes Acontece. Vitória Fernandes, é um prazer estar de volta contigo aqui na abertura do nosso programa e o destaque do Lula. Boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Bom, nesse cenário de alta no preço dos alimentos, o presidente Lula sugeriu que a população evite comprar produtos que estejam muito caros como forma de pressionar a redução dos preços e ajude a controlar a inflação. Com essa fala, o presidente incentivou os consumidores a substituírem itens mais caros por produtos similares com preços mais acessíveis. Ele diz que a inflação alimentícia será solucionada em breve e que o governo está em diálogo com empresários, ministérios para tentar controlar essa situação. Bom, é válido reforçar que no último boletim do Banco Central, a inflação a curto prazo segue visando alta dos alimentos e com tendência a persistir no médio prazo, Macalossi. Muito bem. E nós temos o áudio e o vídeo do presidente Lula falando para a população comprar outra coisa no lugar dos alimentos caros. Vamos acompanhar. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, eu não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquida. As pessoas não podem tirar proveito que o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Bom, isso é aquilo que muitos definem como síndrome de Maria Antonieta. Por que síndrome de Maria Antonieta? Porque havia uma frase que era tida como dela. Ela era parte da nobreza francesa na época que antecedeu a Revolução. Revolução que depois levou, né, ao terror e às guerras napoleônicas e, enfim, o caldo cultural ocidental que a gente conhece. Havia pobreza na França e as pessoas não tinham o que comer e se notabilizou a frase de que a informação desta problemática social havia chegado aos ouvidos da Maria Antonieta e ela, enclausurada lá no Palácio de Versalhes, disse a frase: ora, se não tem pão, comam brioches. Na verdade, ela nunca disse isso. É atribuído a ela. Como ficou consolidado que a Maria Antonieta teria dito isso, então, a partir desta frase, criou-se a síndrome de Maria Antonieta. E ela é comum no Brasil. Quando há descontrole de preços, ou quando há uma crise inflacionária, ou quando há um problema inflacionário, que é o que nós temos hoje, um problema inflacionário, não é uma crise inflacionária, é um problema inflacionário, que pode se desdobrar numa crise inflacionária como nós já vivemos recentemente. No momento é um problema inflacionário. Quando nós temos um problema inflacionário, uma crise inflacionária, é padrão que a autoridade pública queira agir por meio da ação estatal para tentar fazer com que os preços baixem. Preço, entretanto, caros ouvintes, não é uma escolha. Não é uma escolha dos agentes políticos. O preço é formado através das relações de mercado. O que o Lula está fazendo aqui, e notem o teor da sua fala, o que ele está fazendo aqui é jogar a responsabilidade para os indivíduos, para as pessoas. Para quais pessoas? Para você que consome. O que o Lula está dizendo basicamente é o seguinte: você que está em casa, quando vai ao mercado, não sabe fazer compras.
Você tem que aprender a fazer compras. A responsabilidade é sua ou é do governo? É do governo na medida em que nós sabemos, o Banco Central vem apontando já há meses o problema da tendência de alta da inflação. A precificação dos juros não é gratuita. Ela é decorrente de uma situação fiscal que vem pressionando a inflação. Isso é de conhecimento notório. Não há exploração. Nós não estamos vendo um episódio isolado em que houve uma alta específica do preço de um determinado produto decorrente da exploração insidiosa dos agentes de mercado. Como pode acontecer em situações, e daí sim há um crime, em que, vamos pegar aqui o estado do Rio Grande do Sul, ocorre uma enchente, as pessoas ficam sem água, Pepão, e daí o cara que tem uma vendinha e tem lá um estoque de água, começa a vender água a R$200 o litro. Bom, aí não é uma problemática de mercado, na medida em que ele está explorando uma situação humanitária em detrimento de um lucro pessoal que é absolutamente imoral. Não há uma situação assim no Brasil. O que há aqui é uma condicionante econômica já devidamente prevista através da análise técnica do Copom, que foi a geni do Brasil ao longo dos últimos 2 anos. E isso é resultante de uma trajetória de gastos públicos que não é combatida pelo governo. Não é combatida na medida em que nós vemos que as ações de equilíbrio fiscal que foram tomadas até aqui, em boa parte, são não pela elevação, não pela redução dos gastos, mas sim pela elevação das receitas. O problema é que a elevação das receitas não consegue competir com a elevação das despesas. E eu falava aqui desde o primeiro dia. O problema de você tentar equilibrar as contas públicas pelo lado da receita sem controlar a despesa é que quase sempre, no mais das vezes, a elevação da despesa é sempre maior do que a elevação da arrecadação. E os dados econômicos mostram que nós estamos batendo recorde de arrecadação. Portanto, o trabalho do governo na área da arrecadação deu certo. Mas como ele não atuou pelo lado da despesa, nós permanecemos em desequilíbrio e a trajetória da dívida pública continua se elevando e o efeito disso é, obviamente, a inflação que nós estamos sentindo. Aliás, a inflação não é causa de nada, a inflação é consequência. Eu já fiz aqui a comparação do quadro médico, em que o sujeito tem uma infecção grave e a manifestação dessa infecção grave que é o quê? Febre alta. Mas a febre não é a causa, a febre é uma das consequências. Você precisa curar a infecção para lidar com a febre. Você não vai lidar com a infecção com analgésico. Você precisa de um antibiótico potente. O que o Banco Central faz é combater o efeito, mas ele não consegue combater a causa. Ele combate a inflação com taxa de juros. Mas o que resolve o problema é política fiscal, que é o antibiótico que está em falta por incapacidade do governo de tomar uma decisão. Porque tem lá suas prioridades. Colocar a culpa no mercado consumidor e nos empresários, ou seja, nos comerciantes, é uma indignidade política do presidente da República e mostra o seu descompasso. E daí quem ri à toa é o Paulo Pimenta. Porque uma das coisas que eu ouvi o Lula dizer ao longo dos últimos meses é que ele falava pouco. Ele queria falar mais para defender o governo. Quando ele abre a boca, ele compara a democracia com mulheres amantes. Quando ele abre a boca, ele coloca a culpa da inflação nas pessoas. Aí não há político, não há marqueteiro, não há milagreiro